Amados, boa noite. Tomara que o som esteja chegando hoje. Hoje, pela manhã, o grupo Aprendizes da Fraternidade teve uma noite auspiciosa com a fala da nossa irmã Renata, que falou sobre bens externos. É do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel. E eu peço para vocês entrarem na página do Centro Espírita para ver essa fala preciosa. E vamos nós para este boa noite. Marcos, o som tá bom, meu amor? Vê se tá bom. Dá um alô para mim, eu estou preocupada. Boa noite, meu amor. E hoje nós vamos completando 173 encontros, estamos terminando o livro. Eu fico assim, sabe? Terminando até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Hoje, obrigado, amor. Obrigado, Marcos. Oi, Elise. Boa noite, linda. Boa noite. Então, gente, nós terminamos o 7º livro. São 11. E, se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos começar um outro livro da Amélia, mas um espetáculo. Dias Venturosos. Dias Venturosos. Então, esse vai ser o nosso 8º livro de estudos, sempre sobre Jesus, não é? Isso constitui uma grande bênção. Chegando Glaucio Tiliche, boa noite, linda. Ana Lopes, que bom. O som tá bom, né? E Então, nós temos aí pela frente grandes estudos ainda da Amélia Rodrigues e do abençoado Divaldo Pereira Franco. Mas eu estou assim bem feliz, por quê? Porque agora na semana de 4 e por aí, vai acontecer a 50ª Feira do Bordado de Bitinga. Então, nos velhos tempos a gente ia com as crianças, todos casados, não? Para montar a livraria espírita, e a gente conseguia um espaço. Este ano, fico muito feliz. Vão participar desse evento o Centro Espírita, com a divulgação da doutrina com a Livraria Espírita. Vai participar a Casa do Caminho, que já participou outras vezes, no outro lado vai ser no Centro de Alimentação. Vai participar pela primeira vez a Casa da Sopa. E o prefeito concedeu um estande. E, como sempre, o SOS, o educandário, está ali. Então, são 4 instituições, sob a ótica da espiritualidade abençoada, que irão participar desse evento lindo de amor. E aos trabalhadores que hoje se reuniram, parabéns, eu não pude ir, eu não posso deixar o meu marido em casa sozinho. Então, está tudo organizado, está tudo certo, vai ser uma bênção para todos. Para todos. E nós vamos continuando aqui com os nossos maravilhosos estudos. Vamos lá? Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, o seu lar, o seu trabalho do ganha-pão, mas o seu trabalho de voluntariado também. Abençoe as pessoas que te cercam, abençoe os nossos estudos, porque estar na companhia do Mestre é a melhor coisa. Então, que Jesus abençoe e ilumine toda a nossa família espiritual. E vamos para os nossos estudos. Interessante
que nesse capítulo, é o último, que chama-se E para todo o sempre. A Amélia, ela resumiu, claro, não? Mas ela foi no Novo Testamento, gente, ela tirou, desde o capítulo de João, no capítulo 20, versículo 1, até o versículo 31. Claro que eu não vou ler, vou só falar o título. As mulheres visitam o túmulo. Vocês lembram dessa história? Isso é do 20 até o 20 de... Aí, outro capítulo, 20, 11 até o 20, versículo 23, aparições de Jesus. E aí, ela tirou do capítulo 20, versículo 24 e 20, versículo 31, Jesus e Tomé. E agora, tirou dali. Falei, menina danada, ela estuda sem parar. Vamos lá. E para todo o sempre. É bem fortalecedor, tá? Vamos lá. Permaneciam as densas trevas. Oi, Mauro, lindo, boa noite, querido, boa noite. Nossa família chegando. Marlene Pisoni Teixeira, Ana Lopes, bonitinha, vamos lá. Então lá, e a reticência para todos sempre, pelos infinitos afora. Oi, filha, boa noite, amor, boa noite, querida. Permaneciam as densas trevas, embrulhando em tecidos espessos de medo e desespero as mentes e os corações aturdidos. Porque a crucificação foi aquela loucura, nós já falamos bem isso, obsessão coletiva, Jesus não contou com ninguém, entende? E só as mulheres ali, João Evangelista, então, mas estava todo mundo conturbado, medroso daquela colocação que aconteceu com um hiper inocente, não? A tragédia, diz Amélia, do Gólgota tomara-os de surpresa, não obstante soubessem desde há muito que ocorreria assim, ou de forma algo equivalente. Porque Jesus avisava que ele teria que passar por essas provas, ele avisava. Mas, na realidade, foi pego de surpresa realmente, porque lembra que era o período da Páscoa e todo mundo entrava em Jerusalém para essa atividade festiva, não é? E aí ele é preso. E aí acontece que vocês sabem. Então, Jesus já anunciava várias vezes, mas os seus apóstolos não o levaram em conta com o significado profundo que merecia, já que se manifestaria de maneira brutal. E foi. Semelhou-se a uma tempestade sem aviso prévio, que assustou a todos, impelindo a todos para a fuga. Lembra, Simão, você conhece? Eu não, negou. Todos sumiram. Judas havia se enforcado, só ficou ali nos pés da cruz. Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Maria de Cleopas, Joana de Cusa, que é a mentora de Divaldo, hoje Joana de Ângeles, não é? Já está se reencarnando, e João Evangelista. Então, esses não tinham medo de nada. Podia acontecer o que acontecesse, porque o amor deles estava ali sofrendo, não? Então, todos fugiram. Em uma semana ocorreram a glória e a cruel realidade.
Parecia uma primavera linda e iniciou o inverno. Claro, foi isso mesmo. Jesus entra triunfal em Jerusalém, montado no burrico, beleza, para as comemorações da Páscoa, faz a ceia que vocês sabem que nós comentamos, vai orar no Getsemane e ali ele é preso. E aí começa. Quer dizer, de uma quinta, sexta, entendeu? De um dia para o outro, foi uma loucura. E como pudera aquele povo transformar-se num salto a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até a sórdida alucinação no pretório que culminou com a cruz. Sempre eu venho falando para vocês, não foram os romanos, foram os judeus, os sacerdotes, Anás e Caifás. Porque tinham um medo que Jesus, que o pessoal todo assumisse os ensinamentos do Cristo, um Deus soberanamente bom e justo, porque eles não queriam que mudasse nada, entende? Nada, nada. Vamos em frente. Como aquela gente, diz Amélia, preferira Barrabás, o malfeitor, a Jesus, o pacificador. Amélia, linda, é porque houve uma obsessão coletiva, entende? Esqueceram todos os milagres, todas as curas, paralíticos, cego, multiplicação de pães, esqueceram. Então foi conveniente aquilo. E aí, incapazes todos de assimilar todas essas ocorrências, encontravam-se então reunidos a portas trancadas, apavorados ante a possibilidade de alguém, de um fariseu aparecer naquela situação, e aí eles ficaram ali fechados na casa de Simão Pedro, que era a casa do caminho. E aí veio a notícia, por quê? Maria de Magdala e mais uma senhora foram levar ungüentos onde Jesus estava enterrado, estava naquela cova que o José de Arimateia havia doado, não é? E aí não viram, e havia o jardineiro, confundiram, e Jesus, não me toques, ainda não fui ao Pai. Mestre, mestre, o Senhor, perfeito, lindo, bonito, maravilhoso, não é? Oi, Silvia, boa noite, meu amor. Dona Leole, boa noite, querida. E aí, então, ele falou, vai, avisa a todos que logo eu estarei com todos. Mas coitadinha da Maria de Magdala, não? Madalena, desce, vai, correndo com a outra, chega lá, todo mundo fechado, e ela, gente, eu vi o mestre, ele está, o Rabi, ele está ótimo, e ele falou que vem ter conosco. Aí entre eles havia uma ciumeira, e aí então um falou, mas você acha que é verdade que ele vai aparecer justo para ela, que tinha 7 demônios? Aí ela começou a chorar. E quem consolou-a foi Maria de Nazaré. Filha amada, se ele falou que vem, vamos esperá-lo, não? E aí, oi Melissa, boa noite, querida, boa noite. Rose Cantarim, linda, boa noite. Frio de Rose, 17 graus, eu acho, viu? Aí a notícia chegou a todos como um canto, uma alegria inconteste, uma coisa que não era verdade. Porque quando Jesus estava crucificado,
Eles não entendiam por que ele, que tinha tanto poder, curou o paralítico de Cafarnaum, o cego de Jericó, o Bartimeu, multiplicou. Como que ele não resolveu sair dali? Entende? Então, eles não entendiam isso. Aí, a Maria de Magdala disse: eu vi Jesus naquele local, naquele sepulcro, que o José de Arimateia mandou colocar ali. Enquanto a alegria e a dúvida desenhavam-se nas faces ainda contraídas de tristeza e decepção. E aí tem uma fala. Vai, ela está repetindo o que Jesus falou. Vai, informa aos meus discípulos que retornarei conforme prometera. Para ela que ele deu a mensagem, que ela foi lá, não? As palavras atropelaram-se e ela irradiava uma estranha luz de felicidade. Mas eles que viram Jesus morrer na cruz, ser sepultado, não podiam crer que realmente ela havia visto Jesus, que ele havia se materializado. Se ele estava ali para pedir algo até. Então, todos haviam acompanhado por longos dias de convivência, mas não esperavam aquele desfecho, a cruz, aquele resultado, a morte. Por quê, gente? Eles acreditavam que ele era Messias e que ele poderia realizar mais coisas do que ele fez, inclusive libertando-se daquela situação. Mas não era essa a proposta. A proposta da paciência, da resignação, do amor a todos, o trabalho que ele foi feito, enviado pelo Pai, acabou. Então, Jesus, não iludira ninguém. Ele aguardava que Deus o poupasse para a glória de Israel. Olha o que eles queriam. Queria que Jesus fizesse alguma coisa. Bom, mas a informação chegou, a Maria de Magdala deu a notícia, e por uma mulher que não tão credenciada, quando você pega o Evangelho de Maria de Magdala, não é nada do que falam dela. O que ela possuía era uma obsessão, mas não é nada. O Papa Gregório, que colocou como sendo isso, e aí o povo acha que ela é uma prostituta. Não é nada disso. Precisa ler o Evangelho de Maria, que é do José Lázaro Boberg, porque ele fez o Evangelho, gente, tirando de um pedaço do Evangelho dela, um pedaço num papiro que foi achado em Nag Hammadi em 1945. Então, desse trecho, o José Lázaro Boberg, de Jacarezinho, do Paraná, fez o Evangelho de Maria de Magdala, como fez de Tomé, etc. Então, são coisas que a gente... o homem mexe nas leis, mexe em tudo, e é isso que deu. Mas tudo bem, não importa, não? Então, ao primeiro impulso de esperança, logo um novo delíquio na crença. Ai, será? Ainda hoje, vitória é o tripudiar sobre outrem, acumular farrapos e metais aos quais se atribuem valor, títulos e honrarias mentirosos que amarelecem e o fogo consomem. Foi o que a Renata falou cedo.
a preocupação, sabe do quê? Bens externos. É muito importante essa fala da Renata hoje pela manhã. Se alguém puder, estou falando de novo. Acesse Facebook Centro Espírita. Oi, Deise Maria do Prado, boa noite. Viva aí, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Joana Lem, boa noite, boa noite. Sandra, minha querida, que tenhamos uma excelente noite. Sandra, estamos terminando aqui, até o fim dos tempos. E vamos começar, semana que vem, Dias Venturosos. Olha, Sandra, estamos comportadas, viu, Sandra? Bonitinha. Então, veja bem. Jesus vier ensinar o significado real do triunfo, que é a autossuperação, que constitui a autoliberação de tudo. É a criatura, somos nós que temos, diante de problemas no joelho, neuropatia, ou vivemos aqui problema de câncer, mas não é o fim. Você tem que ensinar que você nasceu para triunfar. Você nasceu para vencer, mesmo com as mazelas. Essa é uma palavra de coragem, para que nós entendamos que não é tudo maravilha. Não, nós temos sim que passar por dificuldades para uma aprendizagem. E aqui, Jesus vier ensinar o significado real do triunfo, que é a autossuperação. É você se sentir assim, útil, necessário, na hora certa, no lugar certo. Mas é uma coisa maravilhosa isso. E quando você tem essa autossuperação da sua caminhada, vem uma liberação total. Todo mundo te ajuda, todo mundo consola, todo mundo estende a mão. É isso que ele veio nos mostrar. Oi, Lisete, boa noite, bem, a todos. E apesar disso, diz Amélia, o apego à forma, as garantias para o futuro. Mas qual futuro? Predominam na economia social dos homens terrestres. Jesus veio dar testemunho, viver a total entrega a Deus. Para nós também. E ele disse com todas as letras: sois deuses, podereis fazer mais coisas que eu faço. Basta, entende? Então, como o judeu vivia essa colocação materialista muito grande, Nicodemos não conseguiu acompanhar Jesus. Então, era dinheiro, dinheiro, dinheiro. E outra coisa, o templo de Jerusalém era o único que fazia sacrifício de animais, cobrando para perdoar pecado. Nas sinagogas, não. Isso a gente vai estudar sexta-feira que vem, eu já vi. Então, veja bem, como que é difícil. E Jesus veio dar testemunho, quer dizer, viver a total entrega a Deus. Entrega. É o que o Orson vai falar amanhã. Deus sabe. Deus sabe. É bom que lembrei, vocês estão convidados já. Não poderia, então, Jesus ser compreendido, porque numa terra ultramaterialista, vou viver agora essa parte espiritual. O que é isso? Só através dos tempos, pouco a pouco, é que vem sendo descoberto. E eu converso com você, minha família espiritual linda. Arabela Batista, boa noite, linda. Joana Lem, boa noite. Eu converso com você agora. Veja bem. Será que modernamente estamos colocando Deus aqui e Jesus como mestre, modelo e guia?
Olha que dificuldade. Não. Se não, veja bem, se não, nós não teríamos tantos drogados, tanto alcoólatra, tantas traições. Não, gente. Porque falta religiosidade. Falta acreditar naquilo que o Orson vai falar, que Deus sabe, que tudo está na mão de Deus, entendeu? Então ele veio dar esse testemunho. E só através dos tempos, olha, 2006, pouco a pouco é que Deus vem sendo descoberto. Por isso que no educandário entrou, pôs o uniforme, fica em pé, Pai Nosso. Depois, etc. É assim que tem que falar. É assim que tem que ter uma educação dessa ótica, entende? Agora, ninguém quer saber. Entra correndo, sai correndo. Não pode, não pode. Então, através dos tempos, e vamos fazendo análise. Nós, por que estamos batalhando? Estamos terminando o 7º livro, vamos entrar no 8º. Por que a gente está? Para isso, para divulgar dessa fala. Porque às vezes você está em casa, ai, doeu o pé, doeu o joelho, a notícia não é boa dos exames de sangue, já vem uma coisa, a velhice está aí. Então, não, tem que usar a autossuperação. Você é capaz, você pode, você crê, você tem fé. Não é fácil, não é fácil, não? Mas compete-nos como galhos da videira, que ele é a videira, fazermos a nossa parte. E eu vejo a minha querida Sandra com o estudo da psicologia, com o curso, e vai, coisa maravilhosa. O Orson não para de trabalhar. As pessoas, quando sentem que tem por obrigação de fazer, faz. E o resto depois me dá um jeito. Vamos em frente. Então, ainda estamos engatinhando, porque tem muita gente que não fica preocupado com isso, quer beber, quer comer, quer se drogar, quer trair, pensa que é só aqui, pensa, tá? Então, logo após o primeiro dia da semana, enquanto os 10 deles estavam reunidos a portas fechadas, ei-lo de retorno outra vez. A surpresa do acontecimento inusitado foi grande. A alegria nem se fala. Retorno dos tempos primeiros, o esquecimento das dores da cruz que ele passou. E então Jesus entra, não precisa abrir porta, diz isso: paz seja convosco. E aí ele pergunta: por que duvidastes? Ele conhecia o povinho dele. Eu não vos disse que voltaria ao 3º dia? Ele falou, está no Novo Testamento, ele falou. Exultai e porfiai pelos caminhos da esperança em uma boa nova sem fim. É porque eu falo para vocês, é um prazer imenso, é uma delícia inconteste estar com vocês. Por quê? Veja, é pra gente primeiro isso, esperança em dias melhores. Nós temos certeza da continuidade da vida. Como é que vamos ficar atracados na preguiça, no desânimo, na inveja, ao descansar? Até quando? Para! Exultai e porfiai pelos caminhos da esperança em uma boa nova sem fim. O Evangelho. Querido, não? E passados alguns minutos,
ele desapareceu. A sala voltou ao silêncio de antes, nunca mais, porém, com medo e desconfiando. Mas acontece o inusitado. Veja bem. Oi, Cleuzinha, linda, boa noite. Foi bonito hoje do centro, gostei muito, viu, Cleuzinha? Que bom, graças a Deus. A equipe, olha só, aparece outra equipe e outra, quanta coisa. Aí, então, aí faltava um deles, Jesus saiu e chegou o Tomé. Vocês conhecem a história dele, que é chamado também o Dídimo, que não estava presente, foi informado que Jesus esteve lá e ele falou: não o posso crer, vocês estão delirando, não tem isso nada. Eu somente acreditarei se colocar as minhas mãos nas suas chagas, o meu dedo na lancetada do peito. Ele, gente, nos abandonou. Olha o que falou Tomé, que perigo. E aí havia, diz Amélia, amargura na voz e desencanto na conduta, mas quase uma ira, uma raiva dessa história. Os irmãos, os outros apóstolos, entreolharam-se desencantados, porque eles tinham visto o mestre. O mestre tinha dito: paz convosco, por que vocês estão duvidando? Eu não falei que eu vinha no terceiro dia, não é? E aí, então, os irmãos, os apóstolos todos, nossa, Tomé, hein? Puxa vida, e agora? Mas passado 8 dias, enquanto estavam todos meditando na mesma sala, de portas trancadas, ainda com medo do Sinédrio e com medo dos romanos, uma aragem perfumada invadiu o recinto. E uma claridade diamantina vestiu as sombras que ali pairavam com delicada luz, dentro da qual, esplendente e nobre, ele surgiu. Até me arrepia. A voz mais doce, profunda do que nunca, penetrou o ouvido de todos os 11 sobreviventes que tremiam de emoção, como se fosse uma balada envolvente de despertar. Não havia censura, nem reproche, somente compaixão. E ele carinhosamente disse, ele sabia: vinde, Tomé, vinde e me tocai. Nossa! E aí, Amélia diz, os pulsos dilacerados derramavam uma luz que também jorrava da cabeça, que antes foi coroada de espinhos, agora não. Lindo, maravilhoso, perfeito. E aí, Tomé, o Dídimo, acercou-se, transfigurado, tremendo, mas fez questão. E tocou em Jesus e falou: creio. E agora creio, perdoai a minha incredulidade. Credes? Falou Jesus, porque vistes. Bem-aventurados, porém, aquele que não viu e creu. Uma lição para nós. Não é tudo que Deus nos propõe que vamos ver, que vai acontecer. É Ele que sabe. De repente, acontece uma cura, você fala, mas por que será?
merecimento. Ele sabe. E aqui, Jesus falou, bem-aventurados aquele que não viu e acreditou. Serve para nós que temos, vou aproveitar essa brecha, que temos que fazer o seguinte: toda vez que fizermos evangelho no lar, tem que ter uma lista de nomes, porque você sabe que tem o momento das vibrações. Muito bem. E a gente não pode esquecer que Jesus usou essa fala: pedi e obtereis. Batei, a porta vai se abrir. Busca e acharás. Agora, isto não precisa você ver, pede. Então, se você tem algum problema, Jesus cura meu filho, Jesus fortalece meu marido, Jesus, você entende? Põe em paz o meu lar, pede, porque Ele mandou. É importante isso. Eu tenho uma pessoa muito querida que a mãe está com câncer e veio conversar comigo. Falei, tudo bem, agora vamos fazer o seguinte: orar. Jesus, cura minha mãe. Jesus, cura minha mãe. Pede. Não precisa, será que vai? Não fica o será. Pede e pronto. É um consolo. Existe pelo menos esse consolo, não é? É uma bênção. Então, aí, depois que ele conversou com o Tomé Dídimo, não? E então ele fez uma pausa. Jesus, sabe que eu sinto que ele era calmo por tudo, nunca ficou ansioso por nada, viu, Sandra? E aí então, aí ele falou: tenho um recado para todos. Ficaram atentos. Ide e amai, espalhando o Evangelho por toda parte e para todos os povos. Ele já começou a trabalhar os galhos da videira. E realmente todos os que sobraram, os 11, lembra que João vai ficar com Maria, vai buscá-la em Bataneia e vai viver com ela em Éfeso. Agora, os outros 10, Etiópia, Tessália e outros lugares, foram para todos os lugares pregar a boa nova, o Evangelho, que para nós é o Evangelho segundo o Espiritismo. Difícil? Sim, porque os ensinamentos dele, lindos, mas colocá-lo em prática é a dificuldade nossa. Oi, Maria Angélica, linda, boa noite, entende? Então, ide e amai, amai, espalhando o Evangelho por toda parte e por todos os povos. O Ocidente é bem, sabe de Jesus. O Oriente, não. É Cristo, é Buda, etc. Mas não importa. O que precisaria é que todas as comunidades cristãs tentassem colocar Jesus no seu coração. Tentassem. Para que você seja mais feliz. Tenha mais confiança e esperança em dias melhores. Não tem outra saída, gente. Não tem. E aí, ele diz: soprou sobre eles um hálito gostoso e falou, ainda deu mais alternativa e obrigação: eu vos concedo a inspiração e o poder para submeterdes os demônios perturbadores, falardes em outros idiomas e curar os enfermos. Ele estava dando uma prerrogativa para os 10 ou 11 apóstolos
dessa capacidade mediúnica maravilhosa, como teve um Chico Xavier, um Divaldo Franco, entende? Por quê? Porque tem capacidade de desobsediar as pessoas. Gente, vocês nunca viram, hoje quase não existe, uma pessoa obsessiva. Eu vi de pequena minha mãe. Não contava com nada. Segurava numa cerca, ninguém tirava. Queria se jogar no poço. O papai pregava prego. Se rolava no meio da ferragem. Porque era uma obsessão, subjugação. E ele está dando condição para os apóstolos de trabalhar o processo desobsessivo. O que ele fez com Maria de Magdala, o que ele fez com aquele indivíduo que vivia no cemitério, eu lembro dessa história. Então, aí ele concede isso, a capacidade de falar, sai daí, sai desse corpo, e o espírito sai. Falar em outros idiomas, de acordo com o local, entende? E ter a capacidade de curar pessoas. Até hoje a gente vê que Dr. Fritz, isso, aquilo, estão acontecendo. Basta ter fé, sei lá. Então, esta capacidade ele passou para os apóstolos, não é? E aí ele disse ainda mais, fazendo isso, as serpentes se vos submeterão, e qualquer substância letal que ingerirdes não vos fará mal. Vocês estão protegidos por mim. Se a serpente te atacar, não vai acontecer nada. Se der uma substância para você envenenada, não vai acontecer nada. Interessante que Paulo não estava aqui, não. Paulo só depois que vai ter o encontro com Jesus às portas de Damasco. E, no entanto, foi um grande divulgador da Boa Nova. E deu a sua vida por isso, não? Então, olha a mensagem que ele passa. E serve para todos os espíritas, inclusive o Kardec, que codificou a nossa doutrina. Olha aqui, ó. Eu vos concedo a inspiração e o poder para submeterdes os demônios perturbadores, falardes de outros idiomas, curar os enfermos. Você já pensou que beleza? Quando você vai à casa espírita, você entra, já é aquela paz, já é silêncio. Quantos trabalhadores espirituais vão estar ali emitindo energias fortalecedoras para você? Você entra com uma dor de cabeça, sai ótimo. Você entra com um pensamento negativo, sai diferente. Porque é isso que acontece. Não é só no templo espírita, é no templo católico, no templo evangélico, todos os locais. Onde tem Jesus e Deus, é isso. E aí, Amélia continua. Houve um novo silêncio de eternidade. Mas, num átimo de tempo, Jesus prosseguiu. Aí ele vem com outra fala. Nunca temais. Tendes os recursos para a transformação do mundo, iniciando em vossa modificação interior. Quer dizer, tudo isso nos é dado, mas não é querendo mudar os outros. A primeira colocação é a nossa transformação moral. Será que a gente ama incondicionalmente a todos? Será que a gente procura se instruir? Meu Deus,
Eu entro no meu escritório, eu fico perdida, porque eu preparo aula, eu faço o ato, eu faço aquilo, eu vou estudar. É tanta coisa, é tanta maravilha. Então, vai ter todo esse recurso, mas precisa, primeiro, a nossa transformação moral. E eu falei, orar, instruir e a caridade. E a caridade, fazer ao semelhante o que gostaria que fizesse para você. Quantas entidades, casas de apoio, precisando de uma fala, precisando de um sorriso, precisando de um amparo. A criança, um leite, o canceroso, um leite. A gente que convive com mais de 310 numa casa, cada problema, Jesus. Mas a gente acha força para consertar, para arrumar. Então, mas eu hoje sou uma Valderez diferente de há 50 anos. Quando me formei, agora, mais ponderação, ouvir mais, fazer criança se abraçar, criança falar o Pai Nosso junto, porque achei essa solução para essas coisas. Achei. Então, tudo dá certo, tudo é beleza. Então, nunca tem mais. É ele que fala. Tendes os recursos para a transformação do mundo, iniciando-a em vossa modificação interior. E o Kardec coloca, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e a força que faz para domar as más tendências. Então, exemplificar é difícil. Porque, mas justo ela que é espírita está falando isso, está fazendo isso. Olha, vocês vão entendendo da minha prosa. Muito bem, essa família é linda. Então, é difícil, mas nós temos que exemplificar. Temos que dar atenção a tudo e a todos, amar, instruir, falar de... Porque é isso aí. O que resta para nós, não? Porque ele disse, amai em qualquer circunstância. Esse é o dever. E a gente, às vezes, fica com uma preocupação com uma pessoa, olha atravessado. Por que isso? Nós temos que aprender com ele. Amar em qualquer circunstância é um dever. E ele fala, eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo o sempre. Olha que lindo. Se é isso que interessa, é isso que é necessário, de acordo com a nossa transformação moral, e seguindo os seus ensinamentos, e tentando seguir, não é? Eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo sempre. Ele não tem pressa, a pressa é nossa. E aí, diluiu-se a assembleia, todos permaneceram chorosos, lembrando daquele momento, e ele parte. Aí Amélia diz o seguinte, aqui, essa lição foi mais para a gente entender que Jesus está conosco para todo o sempre. É o título do livro. É o título do livro. Até o fim dos tempos, entendeu? Então, aí a Amélia faz um comentário dessa prosa toda. Ela diz assim, o homem vem conquistando o universo de fora, exterioridade,
a ciência e a tecnologia desobrigam-se nobremente dos programas a que se destinam. A ética desvairá e o amor se consome em volúpia incomum. Gente, tá difícil amar hoje. Tá difícil um casal permanecer junto. Ou por vícios, ou por maus tratos, ou por desentendimento. Eu não entendo, é difícil, vocês estão vendo? O homem conquista tudo. Remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para não sei o que lá, faz não sei o que lá. Mas essa parte da ética, da moral, nós estamos fracos ainda. Nós estamos fracos. Nós precisamos caprichar mais. E o amor, aquele amor fraterno, de pai, mãe, marido, esposa, filho, só pensa em volúpia sexual, só parte externa, exterior. E é o que a gente vê. E aí, Amélia diz, no báratro das alucinações, renascem aqueles que o ouviram, buscando alterar o roteiro, a marcha da humanidade. Então, Amélia quer dizer, tem um consolo. Através da reencarnação, estamos nós aqui, né, Maria Angélica? Estamos nós aqui tentando falar das coisas de amor, das coisas de perdão, para a humanidade. É isso aí. Então, não adianta ter, a prece é nossa. Por isso que na Casa Espírita, vários cursos, várias prosas, várias palestras, todo mundo tem algo para trazer para a gente. A divulgar a doutrina, Clube do Livro, gente, é tudo isso. É tudo isso. E é interessante que agora vem vindo uma leva de crianças bonitinhas para evangelização. Então, nós estamos crescendo. Está demorando, mas estamos. E aí, a Amélia diz assim, então ela falou que mesmo nessa confusão, está reencarnando gente que busca mudar esse roteiro exterior só. Busca mudar colocando Jesus, colocando Deus, melhorando a humanidade. E aí ela diz, esplendem como estrelas no velário das noites dos tempos e atraem milhares para ele. O Brasil é o maior país espírita do mundo, não é a França. Na França, a gente vê Kardec assim como um profeta, uma coisa, um cientista. Não é como a doutrina espírita é no Brasil. Não? Então, ela diz, essas criaturas deixam pegadas em luz para que a posteridade siga em segurança. Os trabalhadores de cada casa espírita, a nossa tem 96 anos, fizeram isso, passaram esse legado para nós. Uma casa com 96 anos, não é? E trabalha com amor, o bem, a luz, a caridade. Gente, quanta coisa! E o respeito da comunidade muito grande. E eles prepararam isso para nós. É o que ela fala aqui. E ela diz assim, embora ainda permaneçam algumas sombras teimosas, Jesus continua aguardando-nos até o fim dos tempos. Claro, não tem, está cheio. Na família, a pessoa às vezes vai para a casa espírita, recebe uma bênção, é feliz, desaparece. Vai para um templo cristão, muda de lugar. Não é, ela não se encontra. Ela não se encontra. Tem que a pessoa ter o autoconhecimento, o que eu quero nesta e na vida futura. Então,
ela fala que as pessoas não têm pressa. Enquanto tem saúde, é jovem, tem dinheiro, não tem pressa. Quando fica envelhecendo, que começa a pegar, não é? E Jesus, ele não tem pressa. Ele aguarda a gente até o fim dos tempos. Que bom, não é? E aí, Amélia fala: tende coragem, despertai e segui adiante. Ao seu encontro, haja o que houver. E aí, interessante, que a gente fica assim, tanta coisa. Jesus falou para Mateus: segue-me, né? Olha aqui. Peguei esse livro hoje da minha biblioteca. Segue-me. E é do Emmanuel e do Chico. E a gente se pergunta, será que a gente está seguindo? É só para um acordar. Porque essa fala aqui: tende coragem, despertai e segui adiante ao encontro de Jesus. Haja o que houver, vai ser certo. E ela termina assim, dando-nos muita força para termos coragem e despertar do nosso interior a necessidade, amar, instruir e caridade. Não tem jeito, não? E é excelente, essa fala foi excelente para colocarmos os ensinamentos todos em nossos corações e acreditar que Jesus está conosco até o fim dos tempos. Você não veio, não vejo, não tem evidência. Mas vejo um trabalho do Chico, vejo o trabalho do Divaldo. Que força é essa? Que força é essa do Divaldo adotar 685 crianças? Fazer a mansão do caminho, escolaridade, religião, uma cidade espírita. Então, a pressa, eu coloquei aqui, é nossa, pois ele nos aguarda, e hoje é o dia. E ele disse: segue-me. E você, a partir de hoje, vai segui-lo. Tá certo? Carolina Esbraz, boa noite, querida. E assim, nós encerramos esse livro precioso. E aí, já dei uma olhada nesse daqui, Dias Venturosos, fala desde o 8º livro, desde o nascimento de Jesus, é tudo lindo. A Amélia é um espetáculo. Amélia, eu conheci a Amélia pela prece que ela fez de gratidão, mas eu não conhecia os livros. E agora, hoje, eu agradeço a Rogéria, uma palestrante de Juiz de Fora, que começou a falar dos livros da Amélia. Eu falei: nossa, consegui todos, estamos estudando. Amados, que noite primorosa, de muita esperança. E agora, vamos orar. Agora é o seu momento, como eu sempre falo, deixa a sua água, né? Pense em você, pense o que você quer para a gente ficar conectados com Jesus. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico, o mestre, o amigo de todas as horas. Benfeitores espirituais, Espírito protetor de cada um que aqui está. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido.
o dom da vida, esta reencarnação. Obrigado, muito obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo ditoso lar. Obrigado, muito obrigado pelas pessoas que nos cercam, que trabalham, que nos servem. E nós, muito obrigado pela doutrina dos Espíritos, essa bênção que nos esclarece, nos ilumina, nos consola e nos fortalece. Obrigado. Diante disso, Jesus, vem ter conosco. Vem. E com muita fé eu peço, Jesus, abençoe a todos que estão conosco agora ou depois. E aí, mestre, eu peço que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoa, Senhor, o lar dessas criaturas, o trabalho, o ganha-pão, as pessoas que rodeiam, enfim, que todos possam ser varas da videira, meu Pai. Abençoa. E agora, nesse instante, que estamos conectados no seu amor, cada um vai fazer um pedido e o Senhor vai ouvir enquanto oramos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em campinas verdejantes. Leva-me para junto das águas de repouso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, mas unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice de amor transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que assim seja. Amados, que bênção podemos falar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu carinho, meu abraço. Fiquem entusiasmados porque estamos na ótica bonita. Meu beijo. Fiquem com Deus.